Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje é quarta-feira, hein? E quarta-feira, como de costume, já está entrando na rotina dos pernambucanos. Hoje é dia de mais um episódio do projeto. Oxe, que danado é isso! E para a gente marcar mais um início de um episódio do nosso projeto, eu tenho que passar a nossa vinheta, né? Vamos lá, ó. Agora, quando a gente ouve essa vinheta, a gente já fica no subconsciente que está iniciando mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danada é isso! E como eu coloquei na nossa chamada, digamos assim, hoje ele realmente está sensacional, por dois motivos. Primeiro, o tema política. Muita gente me questionou, Diego, vamos falar sobre política, né? Apesar de muita gente às vezes ter aversão de tratar sobre política é algo extremamente importante para que a gente possa discutir e formar uma sociedade mais ampla, mais completa, mais estruturada. E segundo, pelo convidado. Eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de acompanhar o jornalismo, o noticiário, como dizia a minha avó, desde criança. E efetivamente é uma pessoa que eu conheço dos noticiários, né? Como apresentador, né? Como jornalista, agora com um foco mais no viés político. Tive a grata surpresa fazendo aquela pesquisa prévia sobre ele, que ele é alvirrubro de coração. Então, de antemão, já digo saudações alvirrubra para o nosso convidado, que é Fernando Rego Barros, jornalista Fernando Rego Barros. E aí eu vou chamá-lo agora para a conversa, porque ele é o personagem central, ele que vai trazer todo o conhecimento e a experiência que ele tem a respeito de política para que a gente possa trocar um bate-papo mais rico possível. Pedir para a produção me ajudar. Produção, me ajuda aqui a colocar o nosso ilustre Fernando Rego Barros aqui no bate-papo comigo para que a gente possa iniciar a nossa conversa. O som está me ajudando aqui. Olá, Diego. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos aí da Office Contabilidade. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que eu gosto muito, que é a política. E você falou aí que tem muita gente que às vezes fica na dúvida, né, se vale a pena discutir política. E eu acho que vale muito, porque quando a gente não discute política, outros discutem no nosso lugar, né, e decidem o que a gente poderia estar ajudando a decidir. Exatamente. Perfeito. Então, acho que você matou, nessa sua primeira expressão, acho que você matou a charada. Porque muitas pessoas dizem que não gostam de discutir política, que acham algo chato, enfadonho, enfim, mas quando você se propõe a não discutir um tema como política, outras pessoas discutirão e decidirão por você. Então, acho que essa sua primeira fala já meio que matou a charada. Agradecer, claro que eu sei que você é uma pessoa muito requisitada, tem um dia a dia muito corrido, né, cobrindo aí os bastidores da política brasileira. Então, nós da OSCE te agradecemos pela tua disponibilidade, por ter abraçado aí o nosso convite para participar do nosso projeto. Hoje, que danado. Gostei muito, Tibúrcio, do convite de vocês, porque a gente está vivendo um momento muito político, né, no país, um momento em que é importante discutir, é importante estar presente na discussão, né, acompanhar tudo, né, federações partidárias que estão aí tentando ser formadas, né, a corrida presidencial, o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, todo mundo aí na corrida presidencial. Então, esse vai ser um ano muito político, de muitas discussões, e é importante que as pessoas procurem se informar e formar a sua opinião para decidir, né, em outubro,
em quem votar, seja para presidente do país, seja para governador, para senador, deputado federal, estadual. Então, é muito importante. A política, a gente às vezes fica na dúvida se deve ou não participar. Tem gente que diz, eu não gosto de discutir política, né? Só que política é tudo, né? Política é o buraco que está na sua rua, é o problema de quem mora em áreas de risco, de deslizamento. Então, não dá para fechar os olhos para a política, porque Isso. ela é essencial, faz parte da vida da gente. Tudo acaba sendo política, né? Isso, perfeito. Pegando um gancho no que você colocou agora, e aí fazendo jus ao título do nosso projeto, Oxe, que danado é isso? O que danado é federações partidárias? É um assunto que está bem em voga nos bastidores da política hoje, né? Essa questão das federações, mas o que danado são as federações partidárias? Qual é o efeito prático delas no cenário político nacional? Olha, as federações são, de fato, uma novidade na política brasileira, né? A gente sabe que toda eleição majoritária para governador, para presidente, sempre já próximo às eleições, os partidos acabam fazendo coligações, né? Aquelas coligações, os partidos que se alinham mais numa determinada linha acabam formando uma coligação para enfrentar as eleições. Depois, acabadas as eleições, o que é que acontece? Esses partidos, geralmente, os que continuam juntos, né, daquele projeto do candidato, eles continuam com ele. Os que divergem de alguma forma acabam saindo da coligação, aquela coligação se desfaz logo depois das eleições. Então, qual a diferença então entre as coligações partidárias e as federações partidárias que estão surgindo agora? Pelas regras das federações, os partidos que se unirem em federação, eles vão ter que permanecer por pelo menos 4 anos, ou seja, pelo menos até as próximas eleições. Então, esse é o grande diferencial. E os partidos precisam, por isso está sendo tão discutido e ainda não chegamos a... Porque existem as diferenças partidárias, as diferenças entre políticos, né? Então, o que acontece? Os partidos estão vendo se realmente eles conseguem fazer essa federação. Por quê? Porque eles sabem que a federação eles não vão poder logo depois das eleições. Eles vão ter que continuar por 4 anos. Né? Então, o TSE determinou, inicialmente o prazo era em março, o TSE prorrogou até 31 de maio para que as federações façam o seu registro oficial. Então, o que é que a gente tem aí hoje em termos de federação? Se falou durante meses numa federação entre o PT e o PSB. Essa federação, pelo jeito, não vai sair. Né? O PSB não colocou várias condições, o PT não aceitou todas as condições, e o que a gente está vendo é que, provavelmente, a federação que vai sair pode ser uma federação entre PT, PV e o PCdoB, mas não com o PSB, que seria o grande partido, né, junto com o PT, numa federação. Mas várias divergências. A gente tem, por exemplo, aí em Pernambuco, o mão praticamente da candidatura ao governo do Estado, que se pensava inicialmente no senador Humberto Costa, em função de apoiar o candidato do PSB, o Cabral, o deputado federal Danilo Cabral. Então, aí em Pernambuco, eles chegaram a esse acordo com o aval, né, do ex-presidente Lula. Já em São Paulo, o PT quer a candidatura ao governo do Estado do Fernando Haddad e o PSB quer o Márcio França. Então, o PSB não está abrindo mão da candidatura do Márcio França, o PT não está abrindo mão da candidatura do Fernando Haddad. Então, é muito provável que realmente essa federação afunde, né? não prospere uma federação entre PT e PSB. E por que não, se em Pernambuco deu certo? Porque tem isso também, a federação tem que valer para o Brasil todo. Então, não pode a federação ser válida num estado, ter validade num estado e não ter em outro. Se os partidos se juntarem em uma federação, ela é
nacional e tem que durar 4 anos. Então não dá para fazer arrumadinhos. Ó, aqui a gente apoia, mas lá a gente não está junto. Isso não vai dar. Entendi. Na verdade, é uma das características da federação, que era que motivou, que era uma das situações que eram mais discutidas. Desculpa, acho que deu um delay. Tá me ouvindo? Pode falar, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Pronto, perfeito. É a questão da fidelidade, né? Da fidelidade partidária que era uma das situações mais questionadas em relação à forma de se fazer política no Brasil, justamente porque o perfil das coligações levava a isso, né? Você tinha uma união de partidos ou de políticos com o único objetivo de se eleger, ou seja, ficarem mais fortes do ponto de vista da capacidade de se elegerem, mas finalizado o pleito eleitoral, automaticamente aquela junção se desfazia e cada um seguia aquilo que achava correto. Então, a questão da fidelização partidária, as federações elas vieram meio que para tentar organizar essa confusão que se tinha até então, já que você tende a alinhar partidos que tenham agendas, ideologias e pensamentos no mesmo direcionamento, já que você agora tem uma validade de 4 anos, você tem a questão do âmbito não ser mais local, regional, ser um âmbito nacional, então tudo isso está no bojo da questão das federações, mas como você colocou muito bem, essas discussões elas vão existir, porque cada partido entende que uma determinada região é estratégica, né, do ponto de vista da gestão, da consolidação do partido. Pois é, a gente tem até dúvida, né, de quais as federações que vão realmente se concretizar. Né? A gente sabe, por exemplo, hoje, o que está mais avançado é a federação entre o Cidadania e o PSDB, com a possibilidade de adesão a essa federação do MDB e do União Brasil. União Brasil, um partido novo, né, que se formou da fusão do Democratas com o PSL, e é uma possibilidade de que ele venha a aderir a essa federação. Só que nada disso está confirmado. Né? O presidente do nacional do MDB, o Baleia Rossi, disse que talvez o MDB não entre em nenhuma federação, siga o seu rumo próprio. Então, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, confirmou o interesse de formar uma federação com o Cidadania. O Cidadania também tem interesse. E o Bruno Araújo até falou que vamos buscar uma adesão maior com outros partidos. Aí ele pensou nesse União Brasil e no MDB. Mas não está muito certo. Então a gente tem essa indefinição. O mais provável até agora em termos de federação é uma federação entre PT, PV e PCdoB. O PSB, que seria o grande partido junto com o PT nessa federação, está meio incerto. Né? Hoje está tendo uma reunião aqui em Brasília, inclusive, para definir isso, se vai sair ou não essa federação. Pelo que eu estou sentindo, não vai. Entendi. E interessante que dentro desse jogo político, desse movimento, dessas peças de xadrez, os próprios políticos eles estão se movimentando. Né? Acho que recentemente a gente teve a saída de Alckmin do PSDB, que era considerado um dos caciques, digamos assim, do PSDB, no sentido de alinhar ou tentar um alinhamento com o presidente Lula, né? Dentro dessa nova composição que ele está tentando fazer. Alckmin está sendo tratado até como um possível fiador político ou algo do tipo, ou algo parecido do que Temer foi lá atrás com Dilma. Não sei, é interessante também a gente ver a movimentação não só dos partidos, como também das peças que fazem parte desses partidos, no sentido de tentar chegar a isso. Exatamente. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filiou, quer dizer, está como certa praticamente a filiação dele ao PSB, né? Ainda não foi oficializada, mas é praticamente certa, e seria uma forma de o Geraldo Alckmin ser o vice do ex-presidente Lula, na chapa do ex-presidente Lula. E qual a grande estratégia política aí? É trazer para a campanha do ex-presidente Lula
pessoas de centro, né? De centro-esquerda, de centro, alguns até de centro-direita, que possam vir a apoiar uma candidatura Lula-Geraldo Alckmin. Então, essa dupla, essa chapa, né, política praticamente já está certa que vai acontecer. O ex-presidente Lula já deu sinais de que quer realmente essa chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. É muito provável que isso seja confirmado. O que está faltando confirmar é realmente a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB. O presidente Carlos Siqueira, do PSB, dá como certa essa filiação, né? O prefeito aí do Recife, João Campos, também, mas isso ainda não foi oficializado. É provável que seja. Então, a gente teria essa chapa Lula-Alckmin como o Geraldo Alckmin, como você falou bem, como fiador político dessa união entre Lula e Geraldo Alckmin, trazendo todos os apoiadores, né, do Geraldo Alckmin e empresários, setores mais de centro, né, pessoas liberais também, que façam, de certa forma, a adesão ao projeto do ex-presidente Lula de voltar ao Palácio do Planalto. A gente tem, nessa corrida ao Palácio do Planalto, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro, né, que vai tentar a reeleição, e ainda não está certa com quem será o vice dele, né? A gente já sabe, o que é certo é que o Hamilton Mourão, o atual vice-presidente, não será o vice de Jair Bolsonaro. O mais provável é que seja o Brito, né? O Wagner Brito. Não é Wagner. O ministro da Justiça, que é general também, é militar também. Ele deve ser o candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro. Essa corrida à presidencial, a gente vê muita gente que apoia a candidatura do ex-presidente Lula começou a dar como certa a vitória de Lula, e não é bem assim, tá? A gente vê que o presidente Jair Bolsonaro ainda tem muitos apoiadores, né? Tem a maioria hoje no Congresso, né? A gente vê todas as votações que o governo tem tentado, ele tem conseguido emplacar, né? O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é uma figura política muito forte, tem muita influência, e essa candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição é uma candidatura que nos próximos meses a gente vai ver que vai se fortalecer. Então, a gente vai continuar tendo essa polaridade, né, entre esquerda e direita, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, e vai ser, assim, sem dúvida, vai ser um ano político, um ano de muita disputa, muita polaridade, muita polarização, digamos, entre esquerda e direita no país. No meio desse caminho, a gente tem aquela terceira via, né, que muito se falou, mas até hoje a gente pode dizer que não decolou, né, Tibúrcio? A gente ouviu falar aí do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, do Ciro Gomes, do PDT, né, tentando também ocupar esse lugar da terceira via. Até o João Dória, o governador de São Paulo, só que o João Dória é o pré-candidato do PSDB, mas a gente vê que dentro do próprio PSDB ainda não há um consenso, apesar dele já ter sido aclamado como pré-candidato do PSDB, não há um consenso sobre o nome, em torno do nome do João Dória, né? A gente tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como um nome também que está aí disputando a preferência, digamos, dos próprios correligionários, né? dos participantes, né? Dos integrantes do PSDB. Isso vai se definir, deve se definir nos próximos dias, né? A gente tem até abril para definir as candidaturas. Então, isso deve estar já numa reta final, e a gente vai saber quem são realmente os candidatos, as candidaturas oficializadas, né? Para que a gente possa saber quem vai, de fato, concorrer à presidência da República. E, lógico, em todos os estados, quem vai concorrer ao governo do estado, né? A gente vê aí que em Pernambuco já tem candidaturas lançadas, né, oficializadas, a Raquel Lira, o Danilo Cabral. Então, a gente vai ter um ano bastante
dinâmico, né, bastante movimentado em termos políticos, para que as pessoas possam estudar e tirar suas conclusões, né, sobre cada candidato e qual será a sua escolha na hora de chegar lá na frente da urna e escolher os seus candidatos. Exato. Essa questão a gente tava conversando previamente, antes do nosso bate-papo oficial, e você abordou essa questão da polarização, né, da esquerda, na figura do presidente Lula, da direita, na figura do atual presidente Jair Bolsonaro, essa terceira via. E é interessante você analisar e perceber também os movimentos, né? Ou seja, os próprios representantes desses respectivos extremos, eles vêm fazendo um movimento para tentar atrair ou atender um eleitorado mais de centro, mais conservador, porque entendem que essa questão do extremismo não é a melhor via ou já vem sendo questionada. Em contrapartida, essa terceira via, ao identificar o enfraquecimento tanto da esquerda, de alguma forma, como também da direita no Brasil, surge como uma terceira, uma via alternativa, seja na figura do Ciro, seja na figura do João Dória, mas também não consegue, Sérgio Moro, mas também não conseguem se estabelecer, não conseguem se firmar e apresentar um projeto convincente para o eleitorado brasileiro, no sentido de que existe mais uma opção, além daquelas que a gente já vem discutindo. Então, como você colocou muito bem, são cenários que vão ter que, primeiro, serem concretizados, estabilizados, para que a gente possa definir quem são essas peças do jogo, para que, a partir daí, a gente possa trabalhar e ver qual o encaminhamento que vai se dar esse processo eleitoral no Brasil, já que é algo tudo muito flutuante, tudo muito volátil, a qualquer momento pode mudar. A gente viu isso, por exemplo, na campanha que elegeu Jair Bolsonaro, né? Ou seja, ele vinha no início das pesquisas lá atrás e por mudanças pontuais ele acabou sendo efetivamente eleito como presidente do Brasil. Então, é importante que a gente esteja atento a essas movimentações e ver qual vai ser o destino disso. Ainda dentro desse assunto das... Desculpa, pode falar. Não, e uma coisa que é interessante, que eu queria acrescentar, é que quem vai definir quem será o próximo presidente da República são os eleitores que têm um pensamento mais de centro. Porque a gente tem essa polarização de esquerda e direita, dos radicalismos, né, de um lado e de outro. A gente vê nas pesquisas o ex-presidente Lula com 40, 45%, e vê o atual presidente Jair Bolsonaro com 25%, 30%. Então, 25%, 30% não define a eleição, 40%, 45% também não define. Para se chegar a uma maioria, a gente vai precisar que... A gente não, né? Os candidatos vão precisar desses eleitores de centro. Então, são os eleitores que têm um pensamento político mais alinhado com o centro que vão ser os que vão decidir, de fato, quem vai ser o nosso próximo presidente. A gente tem essa terceira via com Ciro Gomes, com Sérgio Moro, com João Dória, que seja, mas eles podem ainda crescer, acho difícil, tá? Mas eles podem, um ou outro pode crescer um pouco mais, mas esses eleitores desses candidatos é que vão acabar definindo também, porque num eventual segundo turno eles vão ter que optar ou pelo ex-presidente Lula ou pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Então, a participação do eleitor de centro talvez nunca tenha sido tão importante quanto nessa eleição de 2022. E aí, dentro dessa questão... Uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente estava falando do fundo partidário, das federações partidárias, o fundo partidário. Por que ela é tão importante que dure depois das eleições até por pelo menos 4 anos? O partido que desistir da federação, digamos, essa federação PT, PV, PCdoB, digamos que depois de 1 ano, 2 anos, o PCdoB comece a discordar e não queira participar mais dessa federação. O que é que vai acontecer? Ele vai perder o fundo partidário. Então, assim, por isso está sendo tão difícil formar essas federações, porque os partidos sabem que, uma vez entrando nessa federação, se eles saírem, eles vão ser punidos de forma bastante pesada, né?
perder o fundo partidário pode ter consequências enormes para o partido. Ele vai perder por pelo menos o restante do período, não vai perder para sempre, mas ele vai perder pelo tempo que restar daquela federação de 4 anos. Então, se com 2 anos ele decide sair da federação, ele perde o acesso ao fundo partidário pelos 2 anos seguintes, né? Se com 3 anos ele sai, ele perde o fundo partidário por 1 ano que resta. Então, isso é um fator também que está fazendo com que os partidos estudem muito, discutam muito essa possibilidade de se unirem em federações partidárias, porque uma vez aderindo, né, uma vez formando essa federação, não será fácil sair. Né? Se desvincular, né? Você tem que estar envolvido no projeto. Exatamente. Outra coisa importante nas federações é que elas contribuam. A gente está aí na Semana da Mulher, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e a gente tem uma representatividade feminina ainda muito pequena na política, né? No Congresso Nacional é em torno de 15%. Ou seja, se você pega os deputados, 513, né? É em torno de 60 deputadas, né? Então, é uma representação ainda muito pequena, o que é muito injusto, né? Porque a participação das mulheres na sociedade é cada vez maior e tem que ser cada vez maior. E é necessário, é bom para o país que as mulheres estejam mais presentes na política. Sempre que a gente vê as mulheres participando, atuando de forma efetiva na política, a gente vê ganhos, né? Basta lembrar na CPI da Covid, que era formada só por homens, e as mulheres que foram sendo agregadas, digamos, às discussões, como a senadora Simone Tebet, a Elisiane Gama, né? Como elas contribuíram, né? A Simone Tebet, eu diria que foi fundamental, né? na participação, no andamento da CPI da Covid. Então, é muito importante que as federações partidárias contribuam também com isso em conseguir, digamos, aumentar a participação das mulheres nos seus partidos, né? Nas representatividades dos seus partidos, e que elas consigam cada vez mais espaço, seja no Congresso, seja nas assembleias legislativas dos estados, né? Então, é outro fator bastante importante na formação dessa federação, que todos que compõem uma federação garantam esse espaço maior, né, das mulheres na participação política, na participação decisória, digamos, das coisas da política, das coisas que definem a vida dos cidadãos brasileiros, né? É interessante pontuar que, apesar do conceito, digamos assim, de fundo partidário, ele ser recente ou está sendo discutido recentemente, o fundo partidário já existe há muito tempo. Acho que, salvo engano, ele data da década de 60, que quem o concebeu tinha como ideia principal financiar e permitir a pluralidade, digamos assim, partidária no Brasil, mas ele acabou ganhando uma força maior esses últimos anos em função dos escândalos relacionados ao mensalão, em função dos patrocínios de empresas privadas em campanhas. Então, se colocou em xeque essa metodologia de se fazer política no Brasil, e ele acabou ganhando uma projeção, uma relevância maior, já que se partiu para a ideia de que parte dessas campanhas ou parte desse processo passaria a ser financiado por esse dinheiro público, digamos assim, advindo dos fundos partidários. E essa atualização dentro do que você colocou, aí aproveitando o Dia Internacional da Mulher, ele também é utilizado para incentivar, para fomentar essa pluralidade mediante o incentivo da entrada da mulher. Eu acredito que 30% do fundo partidário, de acordo com a lei, deve ser direcionado para essa promoção da participação da mulher. Infelizmente, a gente também teve situações em que alguns partidos cadastraram, vincularam, né, mulheres só no sentido de ter acesso a esse fundo, a esse percentual, sem ter o objetivo de fomentar essa promoção da mulher, da participação da mulher na vida política, mas ele também tem esse respectivo objetivo, não é? Sim, é importante. O fundo partidário, de fato, 30% deve ser destinado ao fomento, né,
da inclusão das mulheres na política. E, infelizmente, como você disse, tem acontecido isso, né, de partidos filiarem mulheres, né, nas suas legendas, apenas para meio que driblar essa questão dos 30%, mas essas mulheres acabam não tendo nenhuma participação ou participações mínimas, né, na vida partidária, na vida de cada legenda. Então, isso é um fator que pesa e que a gente tem que estar atento, a imprensa também fiscalizar isso, né, e denunciar quando um partido está fazendo uso indevido, né, dessa representatividade dos 30% para as mulheres. Então, se um partido tem que incluir 30% do seu pessoal, na sua legenda, para a bancada feminina, e a gente percebe que isso está sendo, uma certa forma, uma maneira de inscrever as mulheres nos partidos com uma intenção meio que de burlar essa lei, né? Você inscreve as mulheres, mas aquelas mulheres nem interesse político às vezes têm, né? Então, isso é muito grave e precisa ser denunciado. Eu acho que a imprensa, nesse aspecto, tem cumprido o seu papel, mas tem que dar mais em cima ainda para que isso acabe, né? Para que essa participação, esse percentual de 30%, seja respeitado e seja preenchido de forma digna por mulheres que, de fato, vivenciem a política e queiram participar ativamente, né, da política e ocupar o seu espaço na política nacional. Exato. Quando eu tive a confirmação que você tinha topado aí o nosso convite de participar do nosso projeto hoje, que danada é isso, eu pensei comigo, eu disse, uma grande oportunidade para que a gente pudesse justamente desfazer esse mito ou essa ideia de que política deve ser só discutido em telejornais ou em colunas especializadas. Eu tenho a concepção de que política tem que estar no dia a dia das pessoas. As pessoas têm que discutir, que conversar, que entender para que efetivamente a gente possa evoluir. Primeiro como indivíduo, como cidadão e depois evoluir no sentido macro, como sociedade e tudo mais. Qual a tua visão? Qual é o teu entendimento da importância? Claro que você é suspeito para falar, já que você é um jornalista com viés político, mas qual a relevância, qual a importância da conversa, do dia a dia, da rotina? Eu não sou suspeito, não. Eu acho que, como cidadão, antes de ser jornalista, eu sou um cidadão, né? E como cidadão, eu reconheço a importância da política e acho que a gente tem que participar ativamente, né? Se você não participa, você acaba... Porque, por exemplo, a gente tem nas assembleias e até no Congresso Nacional, às vezes, políticos que viram figuras folclóricas, né? Que estão ali só... que acabam representando muito mal a política brasileira. Mas aquelas pessoas foram eleitas. E foram eleitas porque, muitas vezes, é um voto de protesto, eu vou votar naquela figura que... isso começa até nas câmaras de vereadores, né? Você acaba elegendo uma figura folclórica, uma figura que não tem nenhuma noção política e chega ali e começa a participar como vereador e, infelizmente, e, na minha opinião, isso acaba sendo um desserviço, né? Você que tentou fazer um voto de protesto, um voto para mostrar que estava indignado com a velha política, digamos, você acaba votando em candidatos que, infelizmente, não são a nova política. São representações, digamos, esdrúxulas, né, do povo eleitoral. Uma possível mudança, um pensamento diferente. Por, sei lá, algumas atitudes... Exato, acabam se destacando por erradas, atitudes escandalosas, né? E não, assim, o grande culpado disso quem é? O eleitor. Aquelas pessoas foram eleitas, estão ali porque uma parte do eleitorado achou que podia brincar de política, né? Podia brincar com a política e acabou colocando pessoas despreparadas para representá-las ali
seja nas câmaras de vereadores, seja nas assembleias legislativas, ou, por último, até no Congresso Nacional. A gente tem, entre os 513 deputados federais, por exemplo, nós temos figuras que você, às vezes, fica se questionando o que é que esse cidadão está fazendo aqui no Congresso Nacional, né? O que é que essa cidadã, pode ser também uma mulher, está fazendo ali. Então, a gente volta aí para o início da nossa conversa, né? Você tem que ter uma participação política até para que você forme a sua opinião e possa escolher, que pelo menos você tenha convicção de que está fazendo a escolha certa. E não apenas como um protesto ou fazer gracinha, né? Ah, vou escolher, sei lá, fulano do gás, fulano sei lá, tantas coisas que surgem assim, né? Esses nomes que às vezes só provocam risos, né? Seja na Câmara Federal ou nas câmaras municipais, e acabam dando uma péssima ideia do que é a política, né? A política de verdade, a política que possa, de fato, contribuir para que as pessoas e as cidades, os estados cresçam, né? Consigam promover e aprovar leis mais dignas, mais representativas, que defendam, de fato, os cidadãos. É uma expressão até clichê que se tem, que você, no caso, eleitor, que tem o poder de decisão, mas é a verdade. É a verdade. Quando a gente se propõe quando a gente propõe a se discutir política ou momentos como esse, é justamente para que você possa entender o que é que está acontecendo, quais são as possibilidades, quais são as variáveis, nunca dentro da perspectiva do certo ou errado, né, que eu acho que não cabe essa questão, mas é entender o que é que você entende como correto, como o seu direcionamento, para que no momento da votação você possa fazer a melhor escolha e o voto, de fato, seja algo relevante e não um protesto gratuito, um motivo de se manifestar de maneira aleatória. A gente falou um pouquinho sobre... As pessoas pensam que a eleição é brincadeira, né? E acabam, sei lá, a gente sabe de casos, né, de pessoas que trocam o voto, às vezes, por uma camiseta, por uma dentadura. Exatamente. Isso a gente já ouviu falar muito no passado, né? Vamos torcer para que isso fique como uma coisa do passado e não continue ocorrendo ainda hoje, né? Infelizmente, a gente sabe que de vez em quando a gente ouve algumas coisas assim, né? Ah, fulano deu o voto dele em troca de, sei lá, 1 milheiro de tijolos, né? Coisas que não podem acontecer, né? Não deveriam continuar acontecendo. Exato. Porque se você for partir para o conceito de política, política sempre está associado ao coletivo. Você pode divergir do ponto de vista de ideia, mas você tem que sempre primar pelo coletivo. Infelizmente, em virtude dessas questões que você colocou muito bem, política passou a ser associado a individual, a indivíduo, na verdade. Cada um que procure o que é melhor para si, mesmo que isso venha a prejudicar o contexto geral, o coletivo. Infelizmente, política no Brasil hoje, muitas vezes tem esse entendimento da questão da ditadura, do milheiro de tijolos, da camiseta, de algum benefício específico que eu, como indivíduo, posso conseguir, mesmo que isso, a médio e longo prazo, dentro dos 4 anos, venha a ser prejudicial para o todo, né? Então, essa discussão visa justamente a gente ampliar essa forma de se pensar política no Brasil. Exatamente, Tiburcio. Eu acho que isso é fundamental, que o eleitor ele se conscientize, né, da importância que ele tem, que é ele que vai decidir. Opa. É ele quem vai decidir quem está formando, né? É ele que vai decidir quem está representando ele ali, seja vamos falar da Câmara Federal e das Assembleias, que as eleições desse ano são majoritárias, né? Não vamos falar agora das câmaras municipais, mas seja para a Assembleia, seja para o Congresso Nacional, é muito importante que os eleitores tenham essa conscientização, essa capacidade, né, de saber que está escolhendo pessoas que vão definir, né,
e que vão representá-las ali, seja no Congresso, seja nas assembleias. Então, é importante que o cidadão se prepare para as eleições, leia bastante sobre os candidatos, quais são as propostas, né, que aqueles candidatos estão pensando, quais são os programas de governo que eles apresentam, né? E na hora de escolher os deputados, a mesma coisa. Veja com quem ele está, né? Com que partido, com que candidato majoritário ele está, se é aquele candidato que compartilha das ideias que você, como eleitor, tem, que você, como eleitor, gostaria que um político pusesse em prática, né? Então, eu acho que é fundamental que as pessoas participem da política, né? A gente volta ao tema inicial da conversa da gente, que as pessoas participem da política e percebam que discutir política, que conversar sobre o que os políticos estão fazendo e se informar, né, sobre o que os políticos querem, o que eles estão promovendo, o que eles estão buscando, é importante para que ele forme a sua opinião e, quando ele for na eleição em outubro, ele dê o voto que ele considere certo, né? Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, né? Pode ser a terceira via, como a gente falou, mas que seja um voto consciente, um voto em que a pessoa imagine e esteja convicta de que está fazendo a coisa certa. Não seja só um voto de protesto. Um voto de protesto é um voto que, no final, é como se você estivesse se isentando, né? se afastando da política. Deixa que eles resolvem. Não pode ser assim, né? Você tem que ter uma participação ativa e procurar ser o mais cidadão possível, né? No termo amplo da palavra, o cidadão que decide, que participa da vida da sua cidade, do seu estado, do país. Uma dúvida minha, uma curiosidade minha. O que está hoje acontecendo do ponto de vista internacional, mais especificamente do conflito Ucrânia-Rússia, de alguma forma está interferindo na política doméstica, ou esses efeitos hoje na prática estão mais associados a questões econômicas? Por exemplo, na política a gente vê de alguma forma isso sendo como um elemento de influência, ou ainda não? Sim, a gente vê, Tiburcio, basta ver que o presidente Jair Bolsonaro, no início, né, ele se colocou querendo adotar uma posição de neutralidade, né, e ele viu que estava tudo se virando contra ele, digamos, até correligionários, até aliados dele, apoiadores, começaram a criticá-lo porque ele não se posicionava, né? O presidente, mais uma vez, aliás, demorou para se posicionar, né? A condenação da invasão foi uma coisa quase unânime, né? A gente tem posições bem fortes, né, de outros países com relação à invasão russa à Ucrânia, e o Brasil demorou a se posicionar. E, estranhamente, a gente começou a ter uma coisa que chegava a ser quase ridícula, digamos, desculpe se a palavra estivesse sendo forte, mas no sentido de que o presidente dizia que o Brasil era neutro, que o Brasil não devia tomar lado, posição, e lá na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil votava pelas sanções, pela condenação do ataque russo, né? Eles não usaram a palavra condenar, mas usaram a palavra deplorar, que no fundo acaba sendo a mesma coisa, né? O Conselho de Segurança da ONU deplorou a invasão russa à Ucrânia, e o Brasil votou com essa posição de deplorar a invasão russa. Então, lógico que tem as consequências econômicas, a gente daqui a pouco pode começar a sentir o aumento mais ainda da gasolina, né, por conta da crise do petróleo. A Rússia é um dos maiores exportadores, né, de petróleo, e se ela for impedida de exportar para o mundo todo, né, para vários países, para vários continentes, a gente pode começar a sentir isso no bolso, né? Tanto é que o Congresso já tem estudado formas de tentar amenizar isso, né, de promover algum subsídio a mais para a gasolina,
os combustíveis, né, para que a gente não sinta tanto o impacto. Mas isso é coisa a curto prazo, né? Se a gente espera que essa guerra se resolva logo, não se prolongue tanto, né? Já a gente vê que com pouco menos de 2 semanas a gente já tem muitas baixas, né? As imagens que mostram cidades da Ucrânia são imagens terríveis, né? E o que a gente quer é que essa guerra acabe logo. A gente não sabe ainda como vai ser, né? As exigências da Rússia para que a Ucrânia, para que as tropas russas saiam da Ucrânia, são muito fortes, né? A gente não sabe até que ponto a Ucrânia vai concordar com todas elas. Então, acompanhar e ver como se desenrolar, né? Politicamente, eu acho que o Brasil sempre, nesses conflitos, o Brasil procurou adotar uma posição de neutralidade, mas nesse caso aí foi uma invasão de um Estado soberano por outro. Então, você tem que tomar uma posição, né? E no meu entender, essa posição deve ser de condenação a quem agrediu, a quem invadiu, né? Não tenho aqui, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a política do Putin, a política a Rússia, né? Pelo contrário, tenho uma grande estima pela Rússia e espero que isso se resolva o mais rápido possível, que o mundo volte a ter um clima mais tranquilo, digamos, né? Porque a gente sabe que um conflito envolvendo Rússia, OTAN, pode ter proporções mundiais, né? Então, a gente torce para que isso acabe logo. Isso. Fernando, me faltam palavras aí para agradecer a tua disponibilidade, o fato de você ter abraçado aí o nosso convite para participar do nosso projeto. Hoje, que danada é isso. Então, agradeço pela tua participação. Te envio O nome saudações é ótimo, eu alvirrubras. gostei muito do nome. Tá me O nome é ouvindo? excelente. Saudações alvirrubras. Vamos em frente, eu agradeço. Foi muito bom participar com vocês. Perfeito. Então, um forte abraço, Fernando. Até a próxima. Grande abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.